E aí, galeres? Tudo bem? Boa noite! Manda essa live aí pros amigos, compartilha, se inscreve na jornada, né? Faz aí tudo bonitinho. Hoje a gente vai falar sobre mudanças no edital, tá? Então, qual é o tema? O tema é possíveis matérias novas na Receita, tá? E por que eu acho que a gente vai ter matérias novas? Porque, primeiro, é uma tradição não só da Receita, como de concursos de alto nível, né? Para você que está chegando agora no mundo dos concursos, aprenda uma coisa. A escolha das matérias que você deve estudar para uma prova, ela deve ser feita de duas formas. A primeira forma é olhando para trás. Então você tem que olhar para o último edital para ter uma noção de como foi a prova, tá? Essa é a primeira. Lembrando que eu não consigo responder dúvida durante a nossa live, tá? Eu vou responder na comunidade, eu vou responder tudo lá na comunidade, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para trás, tá? Porque se eu tento responder, eu perco o raciocínio como aconteceu agora, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para trás, tá? Então você tem que olhar para trás, olhar para o último edital para ver o que foi cobrado, como é que foi a cobrança e tal. Mas a gente não pode só olhar para trás. A gente também tem que olhar para o lado. A gente também tem que olhar para as tendências atuais em cargos fiscais, né? Uma pessoa que ela entra para uma carreira de auditoria ou para uma carreira de analista tributário, ela é uma pessoa que vai fazer parte de um corpo de carreira fiscal no país todo. Ela vai dialogar com fiscais de fiscos estaduais, municipais, né? Se ela trabalha num posto de fronteira, muitas vezes ela vai conversar com um fiscal do ICMS. Então é importante que esses profissionais, eles tenham conhecimentos semelhantes, né? Eles têm uma base de conhecimento semelhante por conta da natureza do trabalho. E essa natureza, ela costuma mudar muitas vezes, né? Então, é por isso que quando a gente olha para as matérias que podem estar no edital, a gente não só olha para trás, a gente também tem que olhar para o lado, né? A gente tem que olhar para o que está caindo atualmente, como é que está sendo a cobrança das matérias na área fiscal, como é que está funcionando essa cobrança, o que está sendo mais cobrado, o que está caindo. E isso acontece, isso acontece na Receita Federal sempre. Toda vez que sai um edital da Receita, ele vem com uma novidade. Isso acontece em concursos de alto nível. É uma prática de concursos de alto nível para dar uma balançada, para tirar os concurseiros da zona de conforto. Então, inclui-se matérias para dar uma mexida na turma, uma mexida na fila e fazer com que pessoas que já se consideravam aprovadas tenham que se mexer, né? Tem uma parte comportamental nisso, né? De tirar pessoas da zona de conforto e de conseguir selecionar pessoas que se adaptem bem a um pós-edital. Então isso também faz parte, né? A banca, ela quer selecionar aquelas pessoas, não que cheguem com tudo decoradinho lá no dia da prova, mas sim que consigam se adaptar ao pós-edital. E também tem o aspecto de mudança de banca, né? Então a última prova da Receita foi feita pela ESAF e isso não vai acontecer agora. A banca está sendo, neste momento, selecionada, né? E pelo fato da banca, neste momento, estar sendo selecionada, a gente não sabe qual vai ser a banca, mas a gente sabe que não vai ser a ESAF. Então, a gente não pode esperar uma prova como era nos moldes da Receita Federal lá atrás. Por quê? Porque a ESAF não é mais a banca. Beleza? Beleza. Além disso, eu tenho acompanhado, eu acompanhei os últimos
3 concursos de auditor, 4 na verdade, porque o de 2005 eu também acompanhei muito bem, assim, a posteriori, porque eu me baseei naquele edital para o meu estudo, né? Então, os últimos 4 editais de auditor eu tenho decorado na cabeça. E os últimos 3 editais de analista eu também tenho decorado na cabeça, né? E venho aí nos últimos 13 anos analisando praticamente todos os editais de área fiscal que foram publicados pela FCC, pela FGV e pelo CESP. Então, acho que relativamente eu consigo ter uma análise de retrospectiva, uma bagagem legal de acompanhar esses editais, né? Tanto o edital de 2005 da Receita Federal, que foi o edital que eu me baseei para estudar, o de auditor e o de analista. Inclusive, esses dias o professor Ramon postou assim, alguém perguntou para ele numa caixinha, o cargo de... A Receita tem cargo de auditor em TI? Aí ele, não tem. Aí eu respondi para ele, já teve concurso para auditor de TI, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, habilitação tecnologia da informação, em 2005. Em 2005 tiveram algumas vagas nesse edital. E como é que eu sei isso? Porque eu estudei muito esse edital, porque era o edital que eu me baseava para estudar, né? E aí, depois disso, veio o edital de 2009, veio o edital de 2012, veio o edital de 2014, para analista veio o de 2006, na verdade, né? Veio um ano depois, veio o de 2009, veio o de 2012. Então, eu acho que com isso dá para ter uma boa noção, fora os editais que eu acabo analisando hoje em dia, né? Da FCC, da FGV, do CESP, editais de fiscos estaduais, municipais. Então, acho que com isso dá para ter uma boa maturidade em relação ao que pode ser cobrado. O edital de 2014 da Receita, ele veio mais sucinto do que os anteriores, tá? Por quê? Porque foi uma prova feita a toque de caixa, muito rapidamente. Então foi uma prova que não teve P2, não teve P3, foi só P1 e P2. Não teve P3 no concurso, teve só P1 e P2, né? Ou seja, para fazer isso, eles tiraram matérias, porque tradicionalmente o concurso da Receita tinha P1, P2, P3. Para excluir uma prova, uma das 3 provas, eles retiraram matérias, né? Então, eles acabaram suprimindo matérias. Então, deixa eu contar desde lá de trás o que aconteceu. Quando eu estudava para concurso, em 2009, eu estudava para concurso e as matérias cobradas eram mais ou menos assim: português, estatística e matemática financeira, constitucional, administrativo, contabilidade, tributário, aí tinha economia e finanças públicas, comércio internacional e tinha mais uma outra, informática, estamos falando de 2005, tá? Em 2009, quando teve o meu concurso, a disciplina de informática foi suprimida, ela foi excluída do concurso. Tiraram a informática do concurso de 2009, que foi o meu concurso. E aí incluíram outras matérias. Que matérias foram incluídas no meu edital? Matemática básica, matrizes, probabilidade, proporcionalidade, raciocínio lógico, auditoria, direito penal, civil e empresarial, administração pública, que dentro tinha um pouco de administração geral, e legislação aduaneira. E DIP também, Direito Internacional Público, também foi incluído no meu concurso. Acabei de lembrar. Direito Internacional Público, DIP, né? Direito Internacional Público. Essas matérias foram incluídas no meu edital em 2009. Já no edital de 2012, essas matérias, elas se mantiveram mais ou menos. Foi excluída a disciplina de economia e finanças públicas foi excluída do edital de 2012. E foi incluída de maneira um pouco mais aprofundada administração geral e legislação aduaneira,
também foi incluída de maneira um pouco mais aprofundada, essas duas matérias. Já tinha no edital de 2009, mas em 2012 foi incluído de uma forma um pouco mais aprofundada. E aí DIP saiu, Direito Internacional Público saiu. Isso em 2012. Já em 2014, saiu, ó, veja lá, vou falar pra vocês o que saiu. Já em 2014, saiu, não é que saiu, vai, saiu, é que assim, vamos lá, não é que saiu, diminuiu a ementa. A ementa das disciplinas foi um pouquinho reduzida, digamos assim, tá? E algumas matérias foram suprimidas, digamos assim. Então, por exemplo, civil, penal e empresarial não teve em 2014. Foi retirado. E a ementa das disciplinas como um todo sofreu um enxugamento em 2014, né, no último concurso. Justamente para conseguirem ter uma prova um pouco mais enxuta, né, uma prova um pouco mais sucinta. Então, diante desse retrospecto, qual é a tendência agora? A tendência agora é a prova voltar a ser cobrada da forma como sempre foi, né? Não levando-se em conta o último edital, mas levando-se em conta o histórico da Receita e o histórico que está acontecendo nos outros concursos fiscais, tá? Então, por exemplo, acho que vai ter penal, civil e empresarial no concurso, mesmo não estando no último? Acho, com certeza acho. Acho que vai ter penal, acho que vai ter civil, acho que vai ter empresarial no próximo concurso. Isso significa que você tem que estudar? Não, depende do teu estágio de estudo, tá? E também vai depender de como vai ser cobrado isso na prova. Se o edital vier com mínimos, se não vier com mínimos, se o peso das matérias for alto, baixo. Então, você só deve estudar essas matérias se você já tiver estudado todas as outras e estiver indo muito bem nas provas anteriores que você faz em casa como simulado, tá? Outra matéria que eu acho que vai entrar agora, TI. TI eu acho que vai entrar agora? Acho. Acho que vai entrar agora. Acho que TI vem como uma presença marcante. Acho que ela vai vir realmente para se diferenciar. Já falei várias vezes aqui. A Receita Federal ela tem uma parte de inovação muito grande, né? Ela puxa os outros fiscos. Então, inovações de sistema que são feitas no SPED, na EFD e tal, são feitas pela Receita Federal, né? Então, eu acho que não faz o menor sentido os fiscos estaduais cobrarem TI e a Receita não cobrar, sabe? Hoje em dia. Então, eu acho que é uma boa chance de ser cobrado TI nessa prova, tá? Outra coisa que eu acho importante pensar, né, que eu acho importante considerar que a legislação tributária, só um pouquinho, considerar que a legislação tributária e a legislação aduaneira vão ser propriamente ensinadas no curso de formação, porque o subsecretário da Receita Federal já falou que vai ter curso de formação e que vai ser um curso de formação grande, de 2 meses. Então eu acho que, como a gente vai ter um curso de formação grande de 2 meses, é alta a tendência a se cobrar menos legislação aduaneira e tributária nesse edital. Por quê? Porque a Receita tem esse histórico de querer ensinar o aluno da forma dela. Entende? Ela quer ensinar o aluno da forma dela. Né? Ela quer ensinar a legislação da forma fiscal, da forma com viés de fisco. E isso ela faz no curso de formação. Então eu não acho que exista uma tendência a uma cobrança pesada de legislação aduaneira e de legislação tributária. É uma percepção minha, eu posso errar? Posso, mas eu tô aqui pra, né, vocês estão me pedindo opinião, então eu tô aqui pra dar minha opinião, tá? Fora isso, acho que vem exatas, como no último concurso, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística avançada, matemática básica, acho que vem. Acho, se bem que no último concurso estava no edital, mas na hora de fazer a prova cobrou muito raciocínio lógico, por exemplo, matemática financeira não foi cobrado, né?
na hora de fazer a prova não foi cobrada a matemática financeira, foi cobrada, se não me engano, só, sei lá, uma questão lá que nem era mais lógica do que matemática financeira. Então tá meio caída, matemática financeira anda meio caída, digamos assim, sabe? Eu acho uma injustiça, mas é o que é o que é. Por isso que você tem que priorizar o estudo de raciocínio lógico para receita e não matemática financeira. Por quê? Porque matemática financeira, no último edital, praticamente não apareceu na prova, tá? Caiu, se não me engano, caiu uma questão que era aquela questão dos 2.000, que era uma questão que dava para resolver por lógica. Não precisava nem de conhecimento de matemática financeira. E uma matéria que eu acho que você também tem que dar muita atenção, tendo em vista a mudança de banca, é português. Né? Português é uma matéria que as pessoas não costumam dar muita atenção. É claro que se você já sabe bem português e está na correria, você tem que realmente priorizar outras matérias, faz parte, né? Só que se você está chegando agora, não deixe português de lado, tá? Porque, claro, a gente tem que analisar o teu planejamento, né? Tem que ver como é que você tá em relação ao estudo, mas português tem que estar de olho, você tem que estar de olho em português. Por quê? Porque se há uma tendência de mudança de banca e a FGV se confirmar como a banca do concurso, é uma matéria que vai ser decisiva. Não é decisiva pra caramba, porque português já é uma matéria importante, normalmente pela quantidade de questões. Mas se vai ser cobrado um número maior de questões, ou então se vai ser cobrado um nível maior de exigência, vai ser matéria de desempate, né? Vai ser matéria em que o bicho vai pegar pra caramba. Nota de corte baixa e tal. Então não vai mais ser aquela matéria que, sabendo o básico, você se safa, entende? Então, tudo vai depender da banca, claro, né? Mas é uma matéria que eu acho que é importante dar uma olhada também. Entende? Professora, e economia? Olha, eu acho que economia é uma matéria que, pela veia ideológica do governo atual, tende a ser cobrada. Eu sei que vocês não gostam quando eu digo isso, né? Não vão gostar dessa minha opinião. Mas a gente está vivendo um governo que se preocupa muito com essa macroeconomia, né? Essa economia monetária, de taxa de juros, enfim, de teto de gastos. É um governo que tem essa preocupação, digamos, que externa isso, né? Ideologicamente, tal, de todas as formas. Então eu acho que pode ser digamos assim, uma imposição do órgão, né, da Receita Federal, que está dentro do Ministério da Economia, né, não é mais Ministério da Fazenda, agora é Ministério da Economia. Então eu acho que pode ser uma tendência realmente a cobrança de economia no concurso. Acho, tá? Acho de verdade. Acho que pode vir economia muito com uma presença muito grande, até para desestabilizar, entrando naquele conjunto de matérias que desestabilizam, né? Uma matéria que eu acho que é fraca, assim, para ser cobrada, é a parte de administração geral. Eu acho que essa matéria é uma matéria que... Porque, querendo ou não, a cobrança dela acaba sendo uma cobrança muito decoreba, né? Dependendo do livro que você lê, dependendo é uma matéria que não tem muita regra, né? É uma matéria meio teórica, assim. Aí a banca usa uns livros lá. Então, eu acho, né, que pode ser uma matéria que pode vir, mas com um peso menor, por exemplo, tá? Ou então cobrar um pouco mais de administração pública. Ou então, menos quantidade. Né? Não é uma matéria que eu priorizaria agora, a administração pública, nem em geral. Estudaria o que viesse depois do edital, se viesse, dependendo do peso, sabe assim? E dependendo da ementa também, focando exclusivamente na ementa. E, bom, deixa eu pensar o que mais. E é isso, eu acho que é por aí. Eu acho que, de qualquer forma, né, tendo em vista que tudo isso pode ser cobrado ou não, não adianta você querer se preocupar com a cor do telhado se a tua casa ainda não tem parede, né? Então, se a tua casa ainda não tem parede, você tem que se preocupar
com a parede e não com a cor do telhado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você se preocupar que pode cair economia ou que pode cair TI se você ainda não sabe contabilidade, né? Se você ainda não sabe português. Tem que se preocupar com essas primeiro. A gente está justamente no momento de se preocupar com essas, né? Agora é justamente o momento de você se preocupar com essas. Para depois do edital não precisar se preocupar, certo? Então é muito importante que você, neste momento, se preocupe com as básicas, né? Então, claro, se você já estuda há um tempão, de maneira forte, já virou essas básicas de trás pra frente, piriri, pororó, pururu, se isso aconteceu com você, então tudo bem você incluir outras matérias que podem ser cobradas, que não são certeza, tal, até pra se adiantar, faz parte também. Mas não, nunca deixando a peteca cair. Você não pode deixar a peteca cair. Você não pode deixar a peteca das básicas cair, né? As básicas são muito importantes. As básicas são fundamentais e agora é o momento de focar nelas, né? Agora é o momento de você destinar a tua atenção justamente para as básicas. Destinar a tua atenção justamente para aquelas matérias que são clássicas de área fiscal, que são sempre cobradas, que são cobradas numa profundidade muito maior e cuja nota de corte é sempre alta por conta do conhecimento dos alunos, conhecimento dos concurseiros. Então não adianta você chegar lá e querer fazer, por exemplo, os mínimos em direito constitucional. Poxa, querer fazer os mínimos em direito constitucional é fria. Por quê? Porque a maioria dos estudantes que estuda para a área fiscal já viu o constitucional de trás para frente, de cima para baixo. Então a nota de corte de direito constitucional tende a ser mais alta. E se você não faz essa nota de corte, se você não faz essa pontuação, você fica devendo para outras. Justamente para outras que são mais difíceis e que vai ser difícil de você conseguir recuperar a pontuação, né? Você não pode ir mal em constitucional e tentar recuperar em TI, né? Você não pode ir mal em constitucional e tentar recuperar em economia. Você não pode ir mal em constitucional e tentar recuperar, sei lá, em contabilidade. Justamente o contrário. Você tem que deixar gordura para matérias que são mais casca grossa e que talvez sejam novidade e tal. Então, foque nas básicas. Estude as matérias básicas, né? Bunda na cadeira. Certo? Professora, e das matérias específicas da Receita, qual é a primeira que a gente tem que se preocupar? Sem dúvida nenhuma, a matéria de comércio internacional. Ela é o abre-alas, ela é a porta de entrada, tem que se preocupar com ela, né? Porque é muito improvável que haja um concurso sem comércio internacional. Muito improvável, tá? Então você tem que se preocupar com comércio internacional. Beleza? Eu vou ficar por aqui um pouquinho mais cedo, 5 minutos antes hoje, porque eu tô bem atolada de trabalho, que hoje eu tenho que cuidar dos planejamentos dos meus alunos, lá do coaching. É um dia importante, segunda-feira sempre é, então eu preciso dar conta disso, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreve, que vai ser super legal. Começa segunda que vem, de segunda até quarta, tá? E aí a gente vai fazer uma mega jornada, vamos falar tudo. Vai ser super legal e eu conto comigo, ao vivo, tá? Professora, vai ficar gravada? Ela fica no blog da jornada. Só que ao vivo tem os bônus, né? Ao vivo tem os bônus especiais. Então, esses bônus só valem para quem fica ao vivo. Se você perde o ao vivo, você perde os bônus. Então, eu recomendo fortemente que você não perca o ao vivo. Por quê? Para não perder os bônus. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Uma excelente noite. Beijo.